Olá, seja bem-vindo a mais uma lição, a mais uma aula do cursinho do SCAC, que é o melhor cursinho preparatório do Brasil. Já vamos de cara, antes de entrar na aula, agradecendo a toda a equipe envolvida aqui no projeto, em especial ao Cabo Theo. Nessa aula nós vamos falar sobre conexão no texto, vamos falar de conceitos como coesão e coerência, vou te mostrar exemplos originais, exemplos reais, exemplos verdadeiros de coesão e coerência que estejam dentro de redações do Enem, todas elas originais também. E aí você vai entender que esse item, que vale 200 pontos, pode ser um item vital que vai fazer com que você ganhe mais ou menos pontos no Enem, ok? Então eu sou o professor Gleison Versosa, eu sou especialista em linguagem. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, faça logo isso. E se você não é inscrito no cursinho do SCAC, também faça isso, porque vale muito a pena. E quem já nos acompanha lá no cursinho deve estar estranhando um pouco que estou em outro cenário hoje, mas a qualidade da aula vai ser a mesma. Ok? Então, pessoal, o primeiro conceito que eu quero, vamos logo direto para a aula, porque aqui a gente não gosta de enrolar, é o seguinte: eu quero que vocês tentem pensar nessa história do que é um operador argumentativo dentro de uma coesão. Palavras difíceis, complicadas, que sempre bloqueiam os alunos no momento que o aluno está ali tentando fazer uma prova, aparece uma coisa tipo operador. O que é um operador? Alguém que opera alguma coisa. Por exemplo, essa partinha, que é essa borboleta, ela vai operar o funcionamento desse microfone para lá e para cá. E o que é argumentativo? É alguma coisa que te convence? Então seria um eixo que faz com que a argumentação vá ou volte. E esse tipo de operador argumentativo, nós trabalhamos basicamente com coesão e coerência dentro das provas, só que o problema é que muitas vezes isso daí fica meio vago para o aluno. O aluno acaba vendo esses conceitos aí, até quando a gente explicou lá o item 4 da redação, quem não viu depois dá uma olhada. Só que às vezes o aluno tem uma dificuldade grande em entender como é que isso funciona na prática, tá? Veja bem, vou pegar para vocês aqui uma explicação. Ó. O uso do mecanismo coesivo tem como função facilitar a interpretação de texto e a construção da coerência pelo usuário. Perceba que aqui ele já está dizendo que o coesivo é uma coisa diferente da coerência, que o coesivo vem antes da coerência. O que isso quer dizer? Se você for pegar qualquer prova, edital de qualquer prova, seja do Enem, seja prova de concurso público, né? Se você estiver fazendo concurso público aí ou for fazer para frente, você vai ver que eles vão te cobrar coesão e coerência. Eles te cobram como coisas diferentes, tá? Porque não é a mesma coisa. A coesão, ela acontece no nível do texto, ou seja, a coesão vai acontecer no nível das palavras em si. Você vai ter palavra 1, palavra 2, uma palavra como também, por exemplo, é um coesivo que inclui. E esse tipo de palavra, ela vai fazer com que a parte maior do texto, que a compreensão maior do texto, que é a coerência, ela seja cumprida. Então, primeiro, você precisa da coesão, que são os operadores argumentativos, ou seja, as palavrinhas, que são pequenas peças que rodam dentro do texto. Essa pessoa vai ler o texto com essas palavrinhas, com essas pequenas palavrinhas, e depois essa pessoa vai conseguir chegar na coerência, que aí seria o texto de forma grande, tá? Então, esses dois elementos aí são dois elementos que você precisa saber para você entender quando a gente estiver falando desses conceitos, tá? Não deixe isso abstrair muito da sua mente, eu quero que você tente entender isso de uma maneira prática, tá? Então, por isso nós vamos mostrar alguns exemplos daqui a pouco, tá? E no próximo ele está te dizendo o seguinte, ó, a coesão é o fator da textualidade mais intimamente ligado à operacionalização de mecanismos linguísticos. Também o pessoal não ajuda muito na hora de escrever os livros didáticos e na hora de colocar as palavras, tá? Operacionalizar é justamente fazer a operação, fazer o meio de campo, fazer o bate-bola ali nesses mecanismos linguísticos, ok? Então, isso também permite ao receptor construir a linha de raciocínio desenvolvida pelo produtor de um texto. É o que eu acabei de falar com você. Se você sabe como funciona, por exemplo, a palavra também, você sabe que esse também vai conectar duas coisas e vai incluir uma coisa na outra. Quando você identifica essa palavrinha e sabe como é que ela funciona, na hora que você utiliza essa palavrinha, ela vai ao mesmo tempo fazer com que no global, no macro, né, na forma maior, esse tipo de mecanismo seja funcional. Ou seja, uma palavrinha vai fazer com que o cara consiga depois entender o texto todo e dependendo do texto, às vezes uma palavrinha pode mudar completamente o sentido do texto, tá? Então vamos tentar ver um texto real aqui, galera, que diz o seguinte, ó, tempo presente que chama. As crianças de classe média ganham tantas coisas sem motivo especial que passam a considerar o presente como algo trivial. Já começou a temporada de consumo no fim de ano. Pô, a gente já vê que é um texto jornalístico, tá?
Os meios de comunicação informam as novidades em eletrodomésticos e eletrônicos que serão transformados em objeto de desejo e anunciam ofertas imperdíveis e prazos de pagamentos tentadores para uma diversidade enorme de produtos. Agora já vamos ter que o nosso primeiro operador argumentativo. Nesse período, obviamente, ele está fazendo referência àquilo que foi dito lá atrás. Então, para que serve esse operador argumentativo? É exatamente uma pecinha, um eixo que vai conectar o parágrafo de cima com o parágrafo de baixo, tá? É para isso que ele serve. Então, esse aqui vai ser um eixo, vai ser uma peça, vai ser como se fosse um parafuso que vai conectar as duas coisas. Então, nesse período, quase todo mundo passa a pensar no que gostaria de ganhar ou comprar para finalizar o ano com satisfação. A frase "eu mereço" passou a ser a máxima que nos guiará nessa. Então, olha só, se você tirar a máxima, se você coloca assim, ó, passou a ser a máxima, nos guiará. Percebe que se você tirasse o que dessa parte aqui, todo o seu mecanismo ele ia parar de funcionar pela seguinte questão. Se você vai aqui, tira o que e diga, passou a ser a máxima, nos guia, ia faltar um pedaço. E esse pedaço que ia faltar, ele ia impactar diretamente na compreensão do texto. Tá? Se você vem aqui e tira essa parte, o leitor ele simplesmente não vai ser capaz de descobrir qual que era o sentido do texto que você tinha dito anteriormente, tá? Então, o objetivo do conectivo é exatamente fazer com que a fluência do texto, a sua capacidade de perceber o texto, ela seja completa. Então, se você tirasse essa parte, faltaria isso. Então, quando você estiver lá produzindo o seu texto, você tem que prestar muita atenção para você nunca deixar passar o operador argumentativo, tá? Você tem que sempre colocar esse tipo de palavrinha, porque são essas palavrinhas que vão fazer com que o seu texto seja bem conectado, ok? E ele continua, nesse guia, nessa onda de comprar, ter, querer, ter. Incrível como o merecimento passou a ser usado para justificar a posse dos bens, não é verdade? Quero chamar a atenção nesse aqui, ó, após esse ter, que tem um ponto e logo depois tem um incrível. Se você estivesse fazendo uma redação de um Enem, de um concurso, o ideal seria que você colocasse um conectivo aqui, tá? A frase ficaria onda de comprar, ter, querer, ter. Inclusive, dessa forma, além disso, incrível como o merecimento passou. Quando você está fazendo um texto que vai valer ponto em Enem e concurso, a quantidade de conectivos conta e conta muito. Então, essa frase aqui do ponto de vista gramatical, ela não está errada, ela está muito certa. Só que do ponto de vista gramatical, será julgado no item gramática. O ponto de vista conectivo será julgado à parte. Portanto, são dois itens de julgamentos diferentes. Nesse caso aqui, mesmo estando certo, vamos dizer assim, do ponto de vista da gramática, é extremamente necessário que o rapaz aqui colocasse alguma outra coisa, né? Tudo bem que aqui é um texto jornalístico, mas que ele colocasse alguma outra coisa para incluir algum outro elemento de coesão, porque aí ele ganharia mais pontos, ok? E aí, continuando, as crianças costumam ser as grandes vítimas do consumo exagerado. Não são elas, então, olha que esse elas está se referindo a crianças da parte anterior. Perceba como isso aqui faz o encadenamento da parte do texto. Então, o que é uma conexão? Quando uma coisa se liga na outra, como se fosse elo de corrente. Isso é uma conexão, tá? Então, quando você coloca o seu texto todo encaixadinho como uma roda, como uma corrente, né? Como seja uma corrente de bicicleta, de moto, etc, etc. Aquilo ali, cada elinho daquele ali seria a palavra que serve como conectivo. E quando a roda começa a rodar e roda redondinha ali, isso seria, de forma geral, a coesão do texto. Então, note que uma coisa pequenininha vai acabar impactando na coisa grande lá em cima, tá? Já que os adultos entraram nessa parada para valer, mas não são elas que estão mais sujeitas ao imperativo de ter, já que ainda não consegue avaliar criticamente a demanda nelas introduzidas, tá? Então pense o seguinte, se você vir aqui nesse texto e concluir que você poderia fazer um texto aqui sem conexão, por exemplo, obviamente o leitor do texto, ele completamente se perderia dentro do que está acontecendo aqui, tá? Então é extremamente necessário
que você, quando for fazer seu texto lá, ou quando você for leitor do texto, tá? Que aí você vai estar na outra ponta, então na prova de português você vai estar na ponta de leitor. Na prova de redação, de produção de redação, você vai estar na ponta de produtor. Então acaba que são coisas diferentes, mas a mentalidade e as ferramentas que você tem que ter para descobrir, para conseguir perceber o texto, são praticamente a mesma, tá? Então note, ó, que aqui tem uma tabelinha que diz assim: pode-se afirmar que o texto anterior não é apenas uma soma de palavras e expressões isoladas. É exatamente isso que é um texto, tá? Se você voltar nas nossas aulas anteriores lá que a gente falou o que era um texto, o texto eu dei até o exemplo de uma blusa, né? Tá aqui a blusa bonita do SCAC, se você ainda não se inscreveu no canal do SCAC, no nosso canal, se inscreva aí agora. Essa blusa, ela é conectada exatamente com algumas linhas, como se essas linhas fossem fios, e esses fios são conectados. A palavra texto, inclusive, ela tem a mesma noção, vamos dizer assim, a mesma origem de tecido. Por quê? Porque a ideia é a mesma. Você ir conectando coisas até você formar uma coisa maior, tá? É assim que funciona. Então, note, ó, aqui ele vai dizer que nele, ou seja, no texto, essas palavras, expressões e sequências fazem parte de uma intricada rede de relações que se estabelece numa contínua antecipação e retomada de ideias para produzir sentido e manter a focalização. Você já deve estar acostumado aqui no canal, aqui no YouTube, todos os canais as pessoas sempre começam falando, dando uma apresentação, pede para se inscrever, papapá. E depois a pessoa, quando ela começa o vídeo, ela volta e fala de novo daquilo que ela falou. Fala, então, nesse vídeo nós vamos falar disso. Você já clicou no texto do título lá do vídeo que seja sobre o assunto, já viu a thumb, você já entrou, o cara já falou do que ele vai falar, mas um pouco para frente ele repete de novo o que ele ia falar. Para que isso? Não é inútil, tá? Se você clicou no texto, você ali estava com vontade de assistir o vídeo, mas durante isso pode ser que você se perca. Então isso vai fazer com que você se sinta mais confortável, porque o texto te mantém na mesma linha. Então, quando você está escrevendo um texto, é a mesma coisa. Você tem que ficar voltando toda hora naquilo que você já falou, porque senão a pessoa vai perder o fio da meada, tá? Então, nesse caso aqui, tá te mostrando que esse texto ele fica retomando o que já foi dito, em alguns casos ele vai antecipar o que vai ser dito para frente, tá? Então, imagine aqui, ó, então a gente tem nesse período, retoma temporada de consumo de fim do ano, mencionado no primeiro parágrafo. O que retoma a palavra máxima, retomado na mesma frase. O nessa, onda de comprar, retoma a temporada de consumo do fim de ano. Então, a temporada de consumo eles trocaram por onda de comprar. Então, perceba que essa encadenação de ideias, de palavras, ela não funciona apenas colocando conectivos, que são as palavras que já são conectivos por natureza. Elas também funcionam quando você troca a palavra, tá? Então você tem uma palavra como, nesse caso do texto aqui, lá em cima era temporada de consumo, aí você troca onda de comprar. Essa é uma outra coisa importante, que muitas das vezes você vai fazer uma redação ali, o Cabuquinho vai fazer uma redação, o que ele faz na redação? Ele simplesmente desconsidera as palavras que ele já repetiu e ele vai simplesmente colocando ela de novo, tá? Então você não pode fazer isso. Quando você for lá e colocou Brasil, depois você tem que mudar a palavra Brasil para alguma outra palavra, tá? Você não pode manter a mesma palavra assim, ok? Então olha só. Vamos continuar. O elas aqui ele retoma a criança, como eu mostrei no próprio texto. O já que estabelece uma relação de causa, uma causalidade, tá? Aqui sim seria claramente um tipo de conectivo, que é o conectivo que funciona como um operador argumentativo. Ou seja, esse conectivo aqui, ele efetivamente está funcionando como alguma coisa que vai trazer uma ideia. Então, que ele está trazendo uma ideia de causa, ok? E nessa parada retoma a ideia de ter mais uma coisa mais algum produto, né, que foi dito anteriormente. O mas é uma relação de adversidade. Então, lembrando que é uma adversativa, é uma palavra que é o contrário da outra coisa que foi dita, tá? E alguma delas retoma crianças e o nosso que ali retoma último presente. Então perceba, pessoal, que quando você está diante de um texto, você vai ter dois tipos de elementos que vão funcionar. Você vai ter o elemento que vai ser o elemento que vai te levar
dentro de ideias no texto, e você vai ter outro elemento que vai ser palavras que vão ter que ser trocadas para que eles indiquem outra coisa, tá? Nesse caso agora eu vou mostrar para vocês a conexão que estabelece, nesse caso, uma relação de significado, tá? Então olha só, a relação significativa que se estabelece entre os elementos ou orações de textos é que aparece explicitamente marcada por itens lexicais. Eita, então vamos lá. O que é léxico? Né? Léxico é palavra. Então a relação que dá significado, que dá sentido nos textos, ela vai ser colocada, ela vai ser feita, vai ser estabelecida dentro da oração. Então o que é oração? Uma frase grande de um texto que aparece claramente com elementos lexicais, ou seja, com elementos de palavras. Conectores e partículas de ligação. Pedro estudava e ouvia música. Então perceba que esse i, ele traz uma ideia de soma, tá? Uma ideia de algo que está sendo colocado ao mesmo tempo de outra. Então, Pedro estudava, você tem o elemento 1, e ouvia música, que é o elemento 2, tá? Eu recomendo, se você estiver fazendo isso nesse exato momento, você pare, tá? Os meninos hoje em dia têm mania de dizer, eu só funciono com música. Não. A não ser que seja uma música clássica ou uma música que seja apenas instrumental, que você consiga num tom bem baixinho, tal. Tente evitar isso para que seu cérebro foque 100%. Ainda mais num conteúdo complicado igual esse daqui, que é um conteúdo de português que pode valer aí 200 pontos na sua redação, tá? E dentro da sua prova de leitura também vai ser um texto importantíssimo, tá? Vão ser coisas muito importantes para você conseguir ganhar nota. Então, nesse momento aí, vale a pena ficar uns 5 minutinhos sem escutar música, ok? Agora, olha o outro que também é uma simultaneidade. Enquanto Pedro estudava, ouvia música. Aqui não está na matéria, mas eu vou chamar a atenção para vocês aqui do uso da vírgula. Percebam essa vírgula aqui, galera. Ó, enquanto Pedro estudava, vírgula, ouvia música. Olha a frase de cima. Pedro estudava e ouvia música. Nessa de cima aqui você não tem vírgula. Nessa de baixo aqui você tem vírgula. Sem gramatiquice, sem puxar lá da sua memória ação coordenada, sintética, papapá, essas coisas. Sem esse tipo de coisa. Você sabe por que aqui tem vírgula? Tempo. Bom, imagino que você não sabe. Mas uma resposta simples para isso daqui, galera, seria o seguinte. Quando você tem uma frase que está com sujeito, verbo, objeto. A gente já falou isso em outra aula, vai ter um cardinho aqui em algum lugar. Quando você tem uma frase na ordem simples, sujeito, verbo e objeto, essa frase ela não tem vírgula, tá? Por quê? A vírgula em língua portuguesa, ela é usada, tá, no sentido de mostrar para o camarada que houve uma inversão. Tá, eu sei que nessa hora você vai dizer assim, mas me ensinaram lá que a vírgula é uma pausa. Sim, a vírgula também é uma pausa. Mas onde você pausa para falar, necessariamente não tem que ter uma vírgula. Onde tem uma vírgula, você tem que pausar. Mas você não tem que pausar. Quando você pausar, você tem que pôr uma vírgula. Porque você tem que respirar. Então pode ser que você respire e no texto não tenha vírgula, tá? Agora, quando tem a vírgula, aí você tem que parar de respirar. E nesse caso aqui, houve uma vírgula porque, perceba, ó, Pedro estudava e ouvia música e o enquanto. Vocês conseguem perceber que a frase deveria ser Pedro estudava enquanto ouvia música. Então esse enquanto ele deveria estar depois de estudava. Se esse enquanto estivesse depois de estudava, não seria necessário colocar a vírgula. Como ele está junto ali, como ele está no início, aí a vírgula faz-se necessária, porque nesse caso houve uma inversão. Então, muitos dos casos, senhores, senhoras e senhoritos, que as vírgulas aparecem, elas aparecem com o sentido de te dar uma noção de inversão, para falar para o leitor, ó, presta atenção aqui, meu filho, tá rolando uma inversão nesse negócio aqui, tá? Então, olha o seguinte, ó, apesar de estar triste, participou da festa. Embora estivesse triste, participou da festa. Nesse caso aqui também, nós estamos falando de inversões, tá? Então, se você colocar ali, você vai ver que a frase poderia ser colocada de outra forma, que não essa. Bem como você vai... Aqui apareceu essa ideia de concessão e simultaneidade, que é uma ideia que, se você estiver fazendo o Enem, você vai precisar saber isso daí no nível do texto, tá?
Então percebam aqui na frase, apesar de estar triste, participou da festa, nós estamos diante de uma frase que ocorre uma inversão. O mais correto seria participou da festa, apesar de estar triste, tá? E aí se fosse nessa ordem natural, que é a ordem natural do português, como a gente já viu em alguma aula aí, que é sujeito, verbo e objeto, se fosse nessa ordem natural, não seria necessário colocar a vírgula. Então para que a vírgula aparece ali? Para dizer para o cara, olha, aqui isso está invertido, fique esperto porque está invertido, coloca o negócio do jeito certo. É para isso que a vírgula serve, tá? E é o mesmo caso com o de baixo, ó. Embora estivesse triste, participou da festa. Se fosse participou da festa, embora estivesse triste. Mas também poderia ter uma vírgula. Note que esses dois conectivos aqui, tanto o apesar de quanto o embora, eles são conectivos de concessão. O que isso quer dizer? Eles estão dizendo que tem uma coisa, uma situação acontecendo, mas existe uma condição, existe uma pequena parte, existe alguma coisa, existe um trechinho que evita que a coisa continue, que seria o apesar de. Então, olha só, participou da festa é um fato. O ficou triste é alguma coisa que desabonou o fato, é alguma coisa que prejudicou o fato. Então, isso daqui que seria uma concessão. Porque se fosse assim, participou da festa muito feliz. Se fosse dessa forma, se você colocasse participou da festa muito feliz, você concorda comigo que você não precisaria do conectivo apesar de? Aliás, se você colocasse o apesar de, ficaria esquisito. Por quê? O apesar de é exatamente um conectivo que vai retratar alguma coisa que vai ter uma pequena parte que não vai estar funcionando dentro do todo. No caso, seria uma festa, que é uma coisa boa, uma coisa grande, via de regra, por exemplo, uma coisa boa, né? Uma coisa que tem uma grandiosidade aqui na frase. E o ficou triste é uma pequena parte do que aconteceu na festa, não é a festa inteira. Por isso que a gente chama de concessão. Não, o que é uma concessão? Você aceita parcialmente, ou acontece alguma coisa não totalmente, tá? Beleza. Galera, então, vamos passar agora para uma parte que eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo real de uma redação, tá? Para a gente não ficar só na parte teórica aqui, de uma redação original, verdadeira, real do Enem, tá? Uma redação que foi puxada lá da prova de verdade. E essa redação aqui vai trazer para vocês uma coisa que eu falei lá em cima, que é a seguinte. Acho que já deve estar aparecendo para vocês, redação com conectivos gramaticalmente errados, que é o seguinte. Você precisa colocar muitos conectivos variados. O seu texto ele tem que ter conexão até para que ele possa ter essa coerência no modo geral do texto. Mas quando o seu conectivo ele for julgado, tá? Ele não vai ser julgado pela sua grafia. Olha que estranho, né? Muita gente acha esquisito. A gramática do Enem, ela é julgada, ou em concurso também, via de regra, ela é julgada em um item, tá? Então, tem um item que vai medir especificamente a gramática. Já o conectivo, ele tem um item à parte, então ele tem uma conexão à parte que tem que ser julgada. Então, percebam, por exemplo, nessa parte que está marcada, ó, entretando, o rapazinho aqui, o garoto que é da redação, ele não colocou entretanto, ele colocou entretando. Isso daqui ele vai perder ponto na gramática, mas ele não vai perder ponto na conexão. Porque a conexão do entretanto, né, que seria o entretanto dele aqui, com a redação, com a parte anterior, tá muito boa, tá? Então, assim, o sentido, vamos dizer assim, funciona. Então, o sentido aqui, ele continua sendo o sentido real, tá? Então, o sentido que a gente precisa aqui é o sentido que está funcionando. Desde no início aqui, eu já coloco, ó, deste do ano de 1980. Provavelmente esse T, que essa letra T, que está depois do S, né, o deste, ele queria dizer desde o ano 1980. Vai perder ponto no que se refere à gramática, mas não vai perder ponto no que se refere à conexão, porque a conexão aqui está certo o sentido. Ó. Desde o ano de 80, a maioria das pessoas vem sofrendo doenças mentais, como ansiedade, depressão e demais outras piores. Olha que esse texto ele tem conectivos que também estão certos. A gente tem o como, que está inclusive entre vírgula aqui certinho, bonitinho. A gente tem o demais, que também está aqui certinho, bonitinho. E dos piores. Isso tudo devido, aqui teria que ser devido ao, né, mas tudo bem, acausalamento do nosso Brasil. E, então tem mais um conectivo, a falta de respeito com o próximo.
Entretanto, para fazer uma contraposição com o que foi dito antes, existem várias formas, aqui teria que ser existem, várias formas para isso. Então, isso aqui também é outro conectivo. Seja amenizado o tratamento com psiquiatras e o meio que nós brasileiros, conforme com a situação, hoje 80% da população estão morrendo por não ter onde, ó, o conectivo de lugar, recorrer e tal. Percebam, galera, aqui, ó. Esse textinho aqui não é um textinho que o caboclo tem, vamos dizer assim, uma capacidade gramatical, suprassumo, fora de série, fantástica, extraordinária. Não é. Mas você consegue perceber que é um textinho que o camarada tem conectivo, tá? Então um texto desse aqui, ele ganharia uma nota mais ou menos no termo da gramática, mas ele ganharia acima da média na conexão. Então perceba como é que é importante você saber como é que funcionam, que você tem que colocar muito conectivo no texto. Porque esse texto aqui, às vezes você pensa, puxa, mas esse cara aqui, a nota dele foi horrível. Não foi, porque essa parte do conectivo aqui vai garantir para ele muita nota. Então você precisa, no momento que você for fazer a sua redação lá, for fazer o seu texto, estar muito atento que a coesão, né? Olha, por falar em coesão, né? Exatamente isso. Perceba que esse texto aqui, por mais que ele tenha muita coisa gramaticalmente escrita errada, ele não é um texto que a gente tem uma dificuldade muito grande de ler. Por quê? Porque mesmo você tendo um monte de palavrinhas erradas, algumas coisas gramaticais aqui, como por exemplo, crase, artigo, sei lá, regência, coisas gramaticais desse tipo, obviamente estão erradas, mas é um texto que você consegue ler ele tranquilamente. Por quê? A coesão dele, ou seja, aquilo que ele está dizendo, que é o que eu falei lá no início da aula, aquilo que ele está dizendo de modo macro, ou seja, de modo grande, é exatamente aquilo que a gente consegue perceber porque ele foi lotando o texto dele de conectivo, tá? Então perceba que vocês têm que se esforçar o máximo possível para lotar o texto de conectivo igual desse camarada aqui. Porque por mais que você acabe fazendo um texto gramaticalmente incorreto, se você vir aqui e colocar essa quantidade de conectivo, você pelo menos, mesmo se a sua gramática estiver meio zoada, você pelo menos vai garantir nota e muita nota nesse elemento de coesão, tá? Então, você tem que ficar muito atento com isso, tá? Então, pessoal, por hoje ficamos por aqui. Nós vamos continuar na sequência com outras aulas relacionadas a isso. Não deixe de estudar, não deixe de rever as aulas que a gente já começou a debater esse tema e nas próximas nós vamos aprofundar, ok? Por hoje ficamos por aqui, pessoal. Até a próxima. Fui!